E aí galera da Luralíngua, aqui é o Fabrício Carraro de novo e no vídeo de hoje a gente vai ver 10 usos, 10 expressões com a palavrinha how, que geralmente a gente traduz ela como exatamente em português, e é uma das primeiras palavras que você aprende, mas ela pode ser usada em muitos contextos e é exatamente o que a gente vai ver a partir de agora. Mas bom, voltando aqui, né, a gente vai ver todos esses usos possíveis da palavrinha how, que como eu mencionei, a gente geralmente traduz em português como, né? Como está você, como está a sua família. E esse é exatamente o primeiro uso que a gente vai ver, a primeira expressão que a gente vai ver, que é o how junto com o verbo to be. Então você pode perguntar, por exemplo, uma das primeiras coisas que você vai aprender, Hi, how are you? Né? Então, oi, como está você? Como você está? Perguntando sobre o estado de alguém, se uma pessoa está bem, se não está bem. Ou então você pode perguntar sobre uma terceira pessoa também, né? How is your brother? Como está o seu irmão? Se o seu irmão está bem, se ele está mal, novidades sobre o seu irmão. E você também pode perguntar sobre o estado de alguma coisa, sobre como foi alguma coisa também, né? Então, por exemplo, How was your trip to New York? Como foi a sua viagem para Nova York? Então não é só o estado físico de uma pessoa, mas também como está sendo, como foi determinada coisa que você fez, determinada atividade que você fez. Esse é o uso do how com o verbo to be, que a gente traduz exatamente assim, como. Mas a partir de agora a gente vai ver umas traduções um pouquinho diferentes, elas vão começar a mudar um pouquinho. O segundo caso que a gente vai ver aqui é how old, que how old é como a gente usa para perguntar quantos anos alguém tem, para perguntar sobre a idade de alguém. Se você ver, tem a palavrinha old ali no meio, que significa velho, né? A gente geralmente traduz como velho, he's an old man, ele é um homem velho. Mas aqui, lembra que eu falei que a tradução do how pode mudar? Então não só ele é como, ele também pode ser quão. Então a gente colocando how old seria algo como quão velho. How old are you? Quão velho é você? Na verdade, o que a gente está perguntando, o que a gente perguntaria em português é quantos anos você tem. Mas lembrando que em inglês eles não usam nunca o verbo ter para perguntar sobre a idade, para falar sobre a idade. Então não faz sentido essa frase. Eles usam o verbo to be, né? Ser uma idade ou estar uma idade. Então, how old are you? Traduzindo literalmente, seria quão velho é você? Mas, como eu disse, a tradução mais natural em português seria quantos anos você tem. E você pode perguntar sobre uma terceira pessoa também. Então, how old is your daughter? Quantos anos tem a sua filha? Literalmente, quão velha é ou está a sua filha, né? Já que o verbo to be pode ser traduzido de tanto como ser quanto como estar. Mas é essa ideia, né? Perguntando sobre a idade de alguém. A terceira expressão que a gente vai ver aqui é how much. Esse much a gente já viu anteriormente aqui em vídeos da Luralíngua e ele fala sobre quantidades mais relacionados a substantivos no singular, ou seja, substantivos que não são contáveis geralmente. Então você vai usar com coisas como dinheiro, você não fala dinheiros, né? Tempo, você não fala tempos. E também o how much pode ser usado para perguntar sobre o preço de alguma coisa. Então, quanto é determinada coisa. Então você pode perguntar, por exemplo, how much is this book? Quanto é esse livro? Quanto custa esse livro? Perfeito, não teria problema nenhum. Você também pode usar com tempo, como eu falei, né, com qualquer coisa incontável, qualquer substantivo incontável. Você poderia perguntar, how much time do you spend at the gym? Quanto tempo você gasta, né, você passa, na verdade, na academia? Então, how much time? Quanto tempo, né? O how much seria o quanto, né? Perguntando sobre a quantidade de alguma coisa, e o time aí é um substantivo incontável, não contável. Você também pode perguntar sobre dinheiro, como eu falei, how much money do you have? Quanto dinheiro você tem? Porque é uma coisa no singular, uma coisa incontável, né? Você não tem plural dinheiros. Então você vai usar sempre nessas situações do quanto, o how much. Mas a gente tem também a quarta expressão, que esse é para coisas no plural, para coisas contáveis, que é o how many. É exatamente a mesma coisa que o how much, só que como o how much era para coisas não contáveis, esse aqui é para coisas contáveis, né? Coisas que vão para o plural. Então, how many cars do you have? Quantos carros você tem, né? Então seria o plural, quantos, quantas. How many countries have you visited? Quantos países você já visitou, né, na sua vida? Então a gente vai usar para coisas no plural, mas os dois, tanto o how much
quanto o how many são usados para falar sobre quantidades. A quinta expressão que a gente vai ver hoje aqui é how often. Essa palavrinha often, se você já viu ela anteriormente, provavelmente você viu com a tradução de frequentemente, com frequência, algo nesse sentido, né? Falando sobre com quanta frequência, com qual frequência você faz determinada atividade. E aqui é basicamente a mesma coisa, né? Só que você vai perguntar com que frequência, quão frequentemente alguém faz alguma coisa, você vai usar esse how often. Então, how often do you go to the dentist? Com que frequência, quão frequentemente você vai ao dentista? A tradução mais natural em português seria exatamente com que frequência, né? Apesar de não bater palavra por palavra, mas como eu falo, nunca tente traduzir palavra por palavra, porque na maioria das vezes vai dar errado. É melhor você aprender como as pessoas expressam essas ideias, esses conceitos diferentes em inglês, ao invés de simplesmente tentar traduzir ali literalmente palavra por palavra na sua cabeça. Mas continuando aqui, depois desse how often, a gente tem a sexta expressão, que é how long, que é para perguntar por quanto tempo determinada atividade foi feita, né? Quanto tempo você dormiu ontem à noite, quanto tempo você ficou em determinado lugar, né? Vamos dar exatamente esses exemplos. How long did you sleep last night? Por quanto tempo, né? Quanto tempo você dormiu ontem à noite? Ou então, how long did you stay in Argentina? Quanto tempo você ficou na Argentina, né? Por quanto tempo? Qual foi a duração da sua estadia lá na Argentina? Então esse long significa longo, mas quando ele é usado nessa expressão, how long, que seria quão longo, né? Não faz muito sentido pra gente em português, mas how long é para perguntar sobre a duração de alguma coisa. Então, por quanto tempo determinada atividade foi feita. A sétima expressão é how deep. Essa palavrinha deep significa fundo, profundo, né? Então, how deep é bem literal mesmo, quão profundo, né? Qual é a profundidade de determinada coisa. Então, how deep is the cave? Quão profunda, qual é a profundidade dessa caverna aqui onde a gente está? Você está perguntando sobre, não uma distância, né? Mas a profundidade de determinada coisa. E isso leva a gente também para o oitavo ponto, a oitava expressão aqui, que é how far. Que aí a gente vai perguntar exatamente sobre a distância de alguma coisa. Far, essa palavrinha far que a gente tem ali no meio, a gente sempre usa para falar que algo é longe. Então, how far, literalmente, seria quão longe, que pode ser uma tradução possível também, mas mais naturalmente a gente traduziria como qual é a distância, ou a que distância se encontra, coisas nesse sentido. Então você poderia dizer, how far are we from the bank? A que distância nós estamos do banco? Ou então, how far is São Paulo from Rio de Janeiro? Qual é a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro? Aqui a tradução é bem diferente, né? Mas o que a gente está perguntando é quão longe, quão distante é São Paulo do Rio de Janeiro. Mas como eu falei, naturalmente, a gente provavelmente traduziria de uma maneira diferente, né? Como qual é a distância entre esse lugar e aquele outro lugar. O nono pontinho, a nona expressão que a gente vai ver aqui é how soon, que essa palavrinha soon a gente tem ali, significa logo, em breve, né? E how soon, quão logo, quão em breve, é uma tradução bem possível, assim, né? Ou seja, quando, né? É um quando também, perguntando sobre um tempo provavelmente mais próximo, né? Mas é basicamente um quando ou em quanto tempo. Então, how soon can I start working? Você acabou de fazer a sua entrevista de emprego e aí eles te deram ok, você vai começar a trabalhar e você vai responder, how soon can I start working? Quão logo, né? Quando, em quanto tempo eu posso começar a trabalhar aqui nessa empresa nova onde eu acabei de ser aprovado. Geralmente ele vai ser usado em situações um pouco mais próximas, assim, um pouco mais imediatas, mas você poderia sem problema também perguntar when, que é como a gente geralmente pergunta quando, né? Não teria problema nenhum. E por último, a décima e última expressão aqui é how tall. Tall, a palavrinha tall significa alto, né? Perguntando sobre a estatura de uma pessoa. Então, how tall, quão alto? Né? Perguntando, na verdade, a gente traduzia, como eu falei, qual é a altura de determinada coisa. Mas se você perguntar quão alto, apesar de soar um pouco estranho em português, a pessoa vai entender, né? Então, how tall are you? Qual é a sua altura? Quão alto é você? Aí, literalmente. Mas, repetindo aqui mais uma vez, por último, que não traduza literalmente, não traduza palavra por palavra, mas sim tente sempre aprender qual expressão, como eles usam
para traduzir esse conceito na língua inglesa. Mas por hoje é isso, galera. Eu espero que você tenha aprendido algo novo. Se você aprendeu, dê um like, se inscreve aqui no canal que sempre ajuda muito. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!